para encerrar com chave de ouro a nossa Semana Paulo Freire, né, com a palestra do professor Valdemar, por quem eu tenho uma genuína admiração, por ele transitar muito bem todos os tipos de assuntos e adoro as posições que ele defende, né? E a maneira como ele se posiciona nas suas argumentações, né? Sempre demonstrando uma sólida formação acadêmica, que eu admiro muito, né? Eu me sinto muito honrada de ter o professor Valdemar no quadro da nossa equipe pedagógica, que também, tal como o Daniel e o Luiz, sempre esteve conosco, né? E essa equipe atua na área de informação e comunicação, dá uma consistência aos nossos cursos e que torna o nosso trabalho reconhecido como sendo um trabalho pedagógico de qualidade. Eu agradeço muito, Valdemar, a sua disposição de nos apresentar um tema que para nós agora se torna imprescindível. Falar a verdade, eu nunca pensei em trabalhar em home office e agora estou até gostando, viu, Valdemar? Ai, só de poder trabalhar de pijama é muito bom. Pijama, ufa e meia. A gente só se veste da cintura para cima e tudo bem, né? Pode trabalhar com cobertor nas pernas e tudo bem, né? Você estava falando, Valdemar, da inteligência artificial, e eu estava no intervalo da sua apresentação e do Daniel para a sua, eu estava lendo um artigo dos perigos da inteligência artificial, de que os homens serão desnecessários a partir do momento em que essa inteligência artificial superar o poder de resoluções do ser humano, né? Até vou mandar o artigo para você ler para depois comentar, né? Eu agradeço. Eu me sinto assim, eu me preocupo, né? Apesar do trabalho à distância ser bom por um lado, como disse o Daniel na palestra dele, faz falta o contato físico, né? A presença, as nossas reuniões, né? Então, eu me preocupo com esse uso intensivo da tecnologia, né? A gente sabe daquele caso de um japonês até que se casou com uma não chega a ser robô, né? Uma projeção holística, né? De uma mulher, né? Uhum. Você sabe sobre isso, Ah, Valdemar? eu li muito superficialmente, mas eu estava lendo, na verdade, um artigo fazendo críticas, né, sobre isso, que até eles falam que se a gente continuar caminhando desta forma, a tendência é que o nosso corpo humano ele vai se tornando cada vez mais sintético. Por exemplo, é possível que, por exemplo, para quem hoje precisa passar por um trabalho de hemodiálise, daqui a algum tempo já não vai ser mais necessário, porque já desenvolveram um dispositivo que ele permite consertar essa deficiência na filtragem do sangue, do plasma. Então, a tendência é que a gente se torne mais e mais sintético, coração, pulmões. Então, até nesse artigo ele está falando ali que, quem sabe no futuro, quem tiver dinheiro, que são poucos,
vão poder armazenar suas lembranças. Isso não é nenhum exagero, não é nenhuma ficção, porque já é possível a gente captar informações do cérebro. Se não fosse possível, a gente não conseguiria ter aqueles braços robóticos, né, que são utilizados como próteses avançadas. Então, a tendência, pelo que se fala, que se a gente continuar nesse caminho, pessoas que tiverem condição financeira vão poder armazenar as suas lembranças e manter ali aquela ideia que é até falada de eternidade, onde as suas lembranças poderiam ser transmitidas para um corpo sintético. Parece ficção, mas a tecnologia está de um jeito hoje que não dá para se duvidar muito disso, tá? Até é muito estranho isso. Deus me livre, Deus me livre. Mas são assuntos extremamente interessantes que nos faz questionar o sentido da nossa existência e da ética também, né? Mas, então, nós vamos começar agora, dar início, peço ao Valdemar que dê início, né? A sua palestra sobre boas práticas para proteger informações corporativas. Tenho certeza que você vai tratar o assunto com a devida profundidade que lhe é costumeira. Passo a palavra para você. Silvia, a minha tela aí tá visível? Tá sim. Tá visível. Tudo bem, então. Vou iniciar aqui. Agradeço as palavras aí, também a oportunidade de estar podendo fazer essa apresentação. Essa palestra, pessoal, ela vem com o objetivo de mostrar ali não exatamente o que o usuário em casa tem que se preocupar, mas o outro lado da moeda, que seriam as empresas. A partir do momento que uma empresa ela leva um funcionário ou ela obrigatoriamente tem que proporcionar o acesso desse funcionário às informações, existe uma série de cuidados que ela tem que ter para que o funcionário, o colaborador ali da empresa, ele não venha ter um acesso à sua estrutura de informações de maneira insegura, tá? Muitas empresas com esse período de pandemia estão praticamente correndo contra o tempo para tornar acessível os seus sistemas e, consequentemente, os seus dados. Só que isso, se não for feito de maneira adequada, expõe toda essa infraestrutura de informação para atacantes, hackers, atuarem em cima desses sistemas. Então, qual que é a ideia aqui, qual que é a agenda que a gente tem aqui, só para explicar, pessoal? Para quem, pelo menos do pessoal de administração, que eu não tenho contato aí do primeiro ano, das outras turmas eu sei que eu tive contato, tá? Eu trabalho com ensino técnico profissionalizante já há 16 anos, tá? E na ETEC de Santa Rosa eu já completei aí 9 anos, tá? E eu acredito aí que esse período nosso de pandemia, ele tem mostrado aí que, sem querer puxar, né, para o lado do professor, mas é aquilo que a dona Silva comentou. O contato humano, ele faz muita falta, principalmente quando a gente está falando do processo de ensino-aprendizagem. Então, é interessante, é prático, é confortável a gente estar em casa, ali estando de pijama, estando no seu quarto, ali na sua sala com o seu computador. Isso é muito legal, é prático. Só que passam-se os dias, a gente começa a perceber, principalmente tanto o aluno como o professor, que não é tão interessante a gente estar 100% do tempo numa modalidade à distância, porque aquele contato humano ali faz falta em qualquer tipo de atividade e no ensino isso é mais do que provado que também acaba sendo mais importante ainda, tá? Qual que é a agenda nossa aqui, só para explicar resumidamente, tá? Eu vou fazer 2 demonstrações, tá? Demonstrações reais aí de casos que podem acontecer, sem dúvida alguma, com empresas, principalmente as empresas que têm menor quantidade de recursos para investir em segurança,
e também não tem necessariamente profissionais qualificados para conseguir tornar o acesso aos seus dados de maneira segura para que as pessoas possam trabalhar em casa. Porque, por exemplo, quem está em casa, para ele continuar trabalhando, ele não vai ter que ter acesso somente ao seu e-mail, somente ao editor de texto. Muitas vezes ele vai precisar, naturalmente, continuar acessando o sistema aonde se conecta ao banco de dados de uma empresa, tá? Então, para que isso seja disponibilizado para o funcionário, para o colaborador que está em casa trabalhando, ele precisa, naturalmente, que esse acesso esteja disponível pela internet. E é aí que mora o perigo, tá? É aí que mora o perigo. Muitas empresas estão passando aí por problemas de invasão, acesso indevido a informações, porque já é uma tendência trabalho remoto, é uma realidade, nem mais uma tendência. Só que, como a gente foi pressionado ali contra a parede por conta da pandemia, isso acabou levando com que empresas sem pessoal qualificado e sem recursos disponibilizassem seus sistemas de uma maneira na internet que não se deveria, tá? Então, antes de chegar nessas duas partes aqui de demonstração prática, a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança da informação, conceitos gerais, né, sobre ela, e algumas necessidades que as empresas hoje estão tendo em relação ao fato de que um colaborador, um funcionário ali, ele não tem apenas a necessidade de usar um notebook, um desktop em casa. Hoje a gente trabalha com vários dispositivos, principalmente notebooks e smartphones. Então, para termos uma vantagem, né, em usar tantos dispositivos, a gente também precisa se preocupar com o gerenciamento deles. Porque, do contrário, os departamentos de tecnologia das empresas, antes eles só tinham que se preocupar com os computadores que estavam instalados fisicamente nas empresas. Hoje a preocupação é maior, você tem que se preocupar com os computadores da empresa e com dispositivos como tablets, smartphones e computadores que são de uso particular dos seus funcionários. Então, aumentou o número de dispositivos que esses departamentos têm que gerenciar. E é aí que mora o perigo. Tá? Então, vamos começar aqui com a conceitualização mais importante, né? A segurança da informação. Todo mundo já deve, naturalmente, ter sofrido algum tipo de golpe, principalmente por SMS ou por e-mail, te induzindo a pagar uma conta, te induzindo ali a acessar um site que fala que você está devendo para algum serviço de proteção ao crédito, ou te vendendo algum tipo de produto atrativo. Então, existem vários tipos de golpe, né, que já são aplicados. A tecnologia ela só mudou um pouco o estilo de golpe, né? É da característica nossa humana, né, aplicar golpes para obter vantagem ilícita aí de alguma forma. Então, a tecnologia ela só expandiu isso, tá? Então, quando a gente pensa na segurança, né, muitos ficam preocupados. Como é que eu posso evitar esse tipo de golpe, né? Qual o software que eu posso instalar no meu dispositivo para evitar isso, né? Esse tipo de pensamento já é errado, tá? Porque a segurança ela não é disponibilizada por um produto, né? Existe uma frase bem clássica que sempre diz que segurança não é um produto, é um processo. E esse processo ele envolve conscientização dentro das empresas. Se você não conscientizar toda a sua cadeia de funcionários, não adianta você investir centenas de milhares ou milhões de reais em licenças de software, profissionais qualificados, sendo que sempre o elo mais fraco da corrente em torno da segurança da informação acaba sendo sempre o usuário. Então, se o usuário não é consciente, não adianta o usuário ter o carro mais seguro do mundo, com airbags, cintos de segurança, se ele não tem a consciência de usar adequadamente esses recursos. O mesmo é com a segurança da informação, tá? A segurança ela vem de encontro com a proteção de informações e sistemas, né? Que a gente pode chamar de recursos e outros ativos, tá?
A segurança, ela não vem só de encontro com invasões, acessos indevidos a informações, né? A segurança, ela é um assunto mais amplo, né? Tudo que visa proteger informações está dentro do âmbito da segurança. Então, aí a gente depois vai estar classificando a segurança da informação em tipos de ameaça. Existem as ameaças humanas e as não humanas, tá? Ambas são igualmente prejudiciais quando uma empresa tem informações valiosas ali, tá? Muitos acabam pensando que a segurança ela só vem em torno da manipulação não autorizada, né, de informações, mas a segurança ela pode vir também de outras situações, por exemplo, um incêndio, um furacão ou qualquer desastre natural que possa levar uma empresa a perder todos esses dados. Isso vai gerar tanto prejuízo quanto um acesso, um ataque hacker que foi realizado dentro de um sistema ou de um conjunto de sistemas ali, tá? Primeira coisa, em relação à segurança, existem alguns elementos que a gente precisa só conceitualizar. Dados, quando se fala o termo dados, o dado é qualquer informação na forma bruta, ou seja, não existe necessariamente uma compreensão do que aquele dado significa. Por exemplo, a gente pode ter aqui a palavra centro e o número 1000. A gente, verificando isso, a gente sabe que é um dado, só que a gente não tem uma compreensão do que é exatamente o centro. A gente não sabe se o centro é um bairro, ou se é o centro do planeta, ou se esse 1000 é o peso ou a quantidade em estoque, a gente não sabe. Então, o dado é a informação na forma bruta. Ele não tem um significado, uma compreensão atribuída ainda, tá? Para que a gente tenha significado, aí a gente classifica o dado como informação, que é basicamente um conjunto de dados antes, sem nenhum tipo de compreensão. A partir do momento que a gente atribui significado ou classifica essas informações, aí aqueles dados passam a ter significado. Então, resumindo, a informação ela é um dado que passa a ter significado e importância de acordo com a classificação, né? A classificação, normalmente, ela vai dizer se aquela informação ela é ou não é crítica. Quanto mais crítica a informação for, maior ou maiores são os cuidados que a gente precisa ter com a segurança para evitar a perda e o acesso não autorizado dessas informações. Então, aqui, por exemplo, se a gente tiver aqui centro e o bairro na frente, agora este dado anterior ele passa a ter um significado, sabemos que é um bairro. Da mesma forma, o número 1000, que era um dado, a partir do momento que eu associo 1000 com a altitude em relação ao nível do mar, agora eu sei que esse 1000 ele tem um significado explícito aí, tá? E em relação aos sistemas de informação, né? Hoje a gente tem uma verdadeira parafernália de dispositivos, né? Nós temos aí desde carros conectados à internet, geladeiras, smart TVs, smartphones, relógios, fora os dispositivos habituais, né? Hoje a gente vive uma era que a gente chama de IoT, que é a internet das coisas, onde mais e mais dispositivos estão sendo conectados na internet. Isso é vantajoso, é muito bacana, porque a gente tem a possibilidade de ter muito mais dispositivos enviando e recebendo dados. Por exemplo, a gente tem um assistente pessoal, que é a Alexa, que esse assistente pessoal ele pode ser utilizado para várias situações de automação. Por exemplo, eu posso conectar ele no meu sistema de iluminação da minha casa. Eu posso, a partir desse assistente pessoal, dar ordens para ele acender ou desligar luzes. Eu posso, a partir dele, fazer pesquisas na internet. Por exemplo, eu posso interagir com aquele dispositivo de tal maneira a verificar se eu devo ou não levar um guarda-chuva ou um casaco. Então, a partir dessas informações,
e todos esses algoritmos relacionados à inteligência artificial, esse dispositivo ele vai consultar ali as informações meteorológicas e, a partir daí, ser praticamente o seu assistente, o seu mordomo ali, onde você interage com ele e ele te dá as informações. Enfim, esses dispositivos, eles estão todos conectados à internet. Do ponto de vista tecnológico, as pessoas elas ficam maravilhadas com isso, mas do ponto de vista da tecnologia da informação, especificamente a segurança, quanto mais dispositivos a gente estiver conectado, tá? A gente estiver conectado na internet, maiores são as preocupações com segurança, porque quanto mais dispositivos conectados, maior é a possibilidade de existirem vulnerabilidades de segurança, tá? Então, às vezes, um dispositivo, uma Smart TV inocente ali, né, na sala de reunião de uma empresa, ela pode parecer apenas que ela não traz nenhum tipo de problema para a segurança daquela empresa, mas, na verdade, se não existir um devido cuidado de gerenciamento de todos os dispositivos que estão conectados na rede de uma empresa, os riscos são enormes. Só para pegar um exemplo aí, teve um caso de um casal nos Estados Unidos, né, que eles não sei qual era o modelo, exatamente o fabricante, de uma Smart TV que estava instalado na sala. E aquela Smart TV, ela tinha uma vulnerabilidade em um dos softwares que era usado ali para conferência. O casal tinha o hábito, mania de acessar um aplicativo na Smart TV, semelhante ao Skype, que permitia que eles conversassem com os familiares remotamente e visualizavam isso na Smart TV. Então, devido a uma vulnerabilidade que existia em um desses softwares de conferência na TV, possibilitou que um atacante, um hacker, invadisse a TV, ativasse a gravação do conteúdo, né? Porque essa TV ela tinha ali uma câmera embutida, conectada nela, e a partir daí o hacker ele conseguia ter acesso e ver o que estava acontecendo na sala. E aí, num momento de intimidade do casal, ele gerou um vídeo, tá? Gerou um vídeo no momento de intimidade desse casal e começou a chantagear esse casal. Justamente falando que se eles não pagassem uma quantia, ele ia divulgar o vídeo na internet, disponibilizar em algum canal do YouTube. Então, assim, a gente fica maravilhado com informações, com tecnologia, com tudo mais. Só que, na prática, quanto mais atrativos a gente tem conectado na internet, tá? Maiores são as preocupações com relação à segurança, tá? Aqui nessa imagem mostra que a gente tem muitos elementos que compõem um sistema de informação. Só que aqui eu não coloquei na imagem um elemento justamente para dar o destaque a ele, que somos nós, os usuários. Os usuários fazem parte do sistema de informação, porque nós recebemos e enviamos informações para esse sistema também. Ele não foi colocado aqui justamente porque nós, normalmente, somos o elemento mais vulnerável e mais frágil nesse sistema, tá? E normalmente, hoje, o usuário final, as pessoas, nós que somos normalmente atacados. Eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre um tipo de prática que a gente chama de engenharia social, onde as pessoas estão sendo cada vez mais exploradas do ponto de vista psicológico para tentar obter acesso a um determinado conjunto de informações, tá? Então, tirando todos esses elementos tecnológicos, a maioria de nós já conhecemos todos aqui, o usuário se insere aqui nesse ponto, tá? Do ponto de vista de informação aqui, por exemplo, o que a gente pode entender por ativo, né? Ativo não é apenas elementos como servidores, computadores, smartphones, qualquer tipo de dispositivo conectado numa rede. Ativo, do ponto de vista gerencial, é qualquer coisa que tenha valor para uma organização, tá? Então,
os próprios funcionários são ativos, tá? Então, até existe aquela frase que o ativo mais precioso de toda a empresa é o seu funcionário. Hoje, isso é uma grande mentira, na verdade, porque funcionários vão e vêm, por mais que eles sejam competentes, capacitados. Hoje, o principal tipo de ativo valoroso que toda empresa tem que zelar são as suas informações. Não adianta você ter dezenas de filiais, sua frota estar funcionando, seus funcionários estarem ali, se você perdeu todos os seus dados. De nada adianta. Os dados são praticamente o memorial ali que a empresa tem para saber o que ela compra, para quem ela vendeu, quando ela tem que repor estoque. Então, todas essas informações são vitais. Então, dentro de ativos, a gente entende aqui como qualquer coisa que tenha valor. E as informações hoje, na nossa era da informação, é o ativo mais precioso que existe em qualquer tipo de organização. Tá? Em relação a ameaças, tá? Ameaças, nós temos aos montes na internet, nós somos bombardeados, enquanto a gente às vezes está com o nosso computador trabalhando, você pode ter ali indivíduos tentando acessar o seu e-mail ou tentando te induzir a clicar em um link por uma mensagem de SMS ou por um e-mail te enviando uma propaganda, e essa propaganda te leva para um site malicioso que tenta obter algum tipo de informação ali para alguma finalidade ilícita. Então, se a gente for falar de ameaças, tá? Existem muitos tipos de ameaças hoje, pegando especificamente a internet. Então, qual que é a ideia básica de uma ameaça, né? É gerar qualquer tipo de dano a qualquer tipo de ativo, tá? Hoje, o principal ativo de uma empresa são os seus dados. Então, as ameaças hoje, elas visam fazer basicamente a adulteração desses dados, exclusão ou simplesmente acesso não autorizado. E isso daí pode ter um monte de finalidades. A partir do momento que um concorrente tem acesso a uma base de produtos e fornecedores de uma empresa, esse concorrente ele vai ter uma vantagem estratégica em relação a outra empresa que ele concorre, porque ela teve acesso a essas informações de maneira indevida. É o que a gente costuma chamar de espionagem industrial, né? A gente vê isso muito em filmes, mas isso é uma realidade. Grandes corporações, elas estão o tempo inteiro realizando espionagem industrial. Não só empresas, mas governos. Quando a gente pensa na era da informação, todo país sério, ele tem, dentro dos seus departamentos de defesa, órgãos ali que são relacionados à defesa cibernética. Então, quando a gente assiste esses filmes onde mostra ali os Estados Unidos com o Pentágono, a sua central de inteligência, que é a CIA, e até mesmo outros países, como a Inglaterra, com seus órgãos de inteligência e espionagem, como o M6, todos eles possuem ali departamentos focados em segurança cibernética, porque as pessoas acham que a gente não está em guerra porque não estão explodindo bombas. Mas, na verdade, desde o momento que a Guerra Fria começou, de lá para cá, até hoje, todos os países eles estão em guerra. Só que a guerra ela mudou o cenário. Tá? Hoje a gente evoluiu para um aspecto de guerra biológica e cibernética. Tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui um site que ele mostra em tempo real a quantidade de ataques e defesas que ocorrem entre países, tá? O país mais atacado hoje, em relação aos dados, é os Estados Unidos, tá? Isso é natural, né? É a maior potência do mundo. É o país que normalmente vai gerar um pouco mais de interesse que seja derrubada essa posição. Então, ele é o que mais sofre ataques, tá? E um dos que mais realizam ataques hoje, né? Aí varia muito. Temos Alemanha, China, Rússia e diversos outros países, como França, especificamente, que são os que mais atacam. Ou seja, esses ataques não são exclusivamente realizados por um pessoal, um grupo terrorista, não é nada disso. A maioria desses ataques são relacionados por esses departamentos de defesa cibernética que esses países têm, tá? Então,
hoje, na era da informação, esses departamentos de defesa cibernética, eles estão totalmente ligados aí a órgãos de inteligência, né? Então, órgãos de inteligência sem informação não servem para nada. E muitas vezes a gente sabe que na história a informação ela é obtida por meio de espionagem. E a espionagem na era digital ela é muito mais intensa do que antigamente, né? Você não precisa assim nem sair do seu país necessariamente para que um agente em particular esteja coletando informações de um território inimigo. Hoje, como a estrutura ela é global, ela é totalmente conectada, a gente não tem a necessidade de mandar um agente de campo num país onde você quer extrair informações. Com relação às ameaças, a gente tem as ameaças humanas e não humanas. Então, com relação às humanas, costuma-se atribuir muito o termo de ameaça externa a hackers, tá? Esse termo é um termo muito genérico, né? Existe a classificação mais adequada hoje que a gente tem em relação a hacker são 3. Nós temos aqueles que são classificados como hackers black hat ou chapéu negro, hackers grey hat ou chapéu cinza e os hackers white hat, chapéu branco. Qual que é a diferença? O chapéu branco é aquele profissional que usa o seu conhecimento para nenhuma finalidade ilícita. Ele trabalha como profissional de segurança e visa proteger empresas na qual ele trabalha. Esse é o white hat, é o chapéu branco. O chapéu preto, ou black hat, esse é o indivíduo que usa o seu conhecimento para o mal. Tá? O interesse dele é totalmente ilícito, financeiro, ele usa o seu conhecimento para obter informações de maneira indevida, derrubar sistemas e por aí vai. E o grey hat é aquele cidadão em cima do muro. Ele não se decidiu para que lado ele vai ir. Ele pode, durante o dia, trabalhar como um profissional de segurança numa empresa, só que durante a noite, quando ele não está trabalhando, ele pode estar agindo ali de maneira ilícita ali em relação aos conhecimentos que ele tem, tá? Então, a ameaça hacker, né, externa, muitas pessoas atribuem o termo hacker a uma ameaça externa. Só que muito se engana, porque nós não temos apenas hackers realizando ameaça externa. Nós temos também funcionários internos. É aqui nesse meio, no meio aqui da imagem, que mora o principal perigo. Porque a segurança das empresas hoje, elas são muito rígidas com relação a indivíduos externos. Se protege muito o acesso de quem está na internet tentando acessar uma empresa. Só que a maioria das empresas não tem muita preocupação com acesso a informações para quem já está dentro da empresa. É aí que mora o perigo. Muitas vezes as empresas ficam ali preocupadas. E se um hacker, um indivíduo externo, invadir meu banco de dados e copiar essas informações? Muitas vezes isso nem vai acontecer. Mas da onde surge boa parte, uma média de 80% dos vazamentos de dados, eles não ocorrem por indivíduos externos acessando essas empresas, e sim de indivíduos internos que estão roubando esses dados. Tá? E qual é outro tipo de ameaça humana? É a engenharia social. Aqui até temos uma marionete, que é justamente o ponto frágil de todo o sistema de informação. São os usuários. Hoje nós temos muitos mecanismos de segurança que dificultam muito a ação dos hackers conseguirem acessar um sistema de informação dentro de uma empresa. Então, como é que eu vou conseguir chegar até aquelas informações? Não tentando pela maneira tradicional, mas tentando convencer pessoas a te dar esse acesso. Por exemplo, uma empresa, ela pode ter um funcionário que recebeu um e-mail e esse e-mail ali estava convencendo essa pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, acessar um site, e esse site pode levar esse funcionário a, de repente, infectar o próprio computador, e essa infecção se propagar pela rede inteira da empresa. E aí o indivíduo, o atacante externo, ele conseguiu concluir o seu objetivo porque ele convenceu o elo mais fraco da coisa, que foi o próprio usuário, o próprio funcionário.
Por isso que a segurança ela é um processo, ela não é uma tecnologia, ela não é uma ferramenta, ela é um processo. E o principal ponto onde você tem que atacar, né, ou melhor, destinar sua atenção, é em relação aos seus funcionários. Hoje a gente vê que as empresas elas realizam aquelas CPATs, que são as Semanas de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Só que isso também deveria ser empregado também para que eventos desse tipo sejam feitos em relação à segurança da informação. Só se garante que esses funcionários não sejam ludibriados aí, né, enganados com atos de engenharia social, se eles tiverem maior consciência dos riscos. E isso só se faz gradativamente. Não adianta você dar um manual de boas práticas para o funcionário e achar que ele vai ler tudo e entender. Por isso que é necessário fazer o mesmo que ocorre em segurança do trabalho. Semana de palestras, conscientização, dinâmicas, porque do contrário a gente não tem como, né? A gente não tem como garantir que esses funcionários estão mais protegidos aí de ataques de engenharia social, tá? Em relação às ameaças não humanas, elas também entram aqui no processo, tá? Todos esses tipos de ameaças aqui, tempestades, incêndios, também são grandes causadores de prejuízos, não somente em relação às localizações que a empresa tem. Por exemplo, um simples relâmpago, que pode não gerar nenhum tipo de problema interno nos móveis, para os funcionários, pode ser o suficiente para gerar ali a perda de informações desses dispositivos, desses servidores que armazenam esses dados, tá? Então, as ameaças humanas, elas entram dentro desse conjunto de elementos que a gente tem que dar atenção, tá? Com relação a ativos, que são os bens são os elementos de valor, o ativo de maior valor são as informações. Todas as informações, elas podem sofrer ameaças, não importa se é humana ou não humana, tá? Mas uma coisa é certa, todos esses ativos, eles possuem vulnerabilidades, tá? A vulnerabilidade ela é entendida como uma fraqueza que é explorada. Hoje, dentro dos sistemas de informação, a maior fraqueza que existe e que é a mais explorada, ela é justamente os usuários, porque é ali que mora, muitas vezes, não a inocência, mas a ignorância. A ignorância não é uma palavra ruim, ela não é ofensiva sempre, né? Todos nós somos ignorantes em algum tipo de assunto, isso é evidente. Só que a insistência na ignorância, aí sim é um erro. Não existir a ignorância, mas insistir nela. Porque como é que a gente tira a ignorância desses usuários, que são a principal fraqueza dentro de um sistema de informação? Conscientizando ele. Do contrário, não tem como você esperar que um funcionário não clique num link de um SMS, ele não abra um site bonito que está lá no e-mail, que parece ser um site real e confiável, se você não conscientiza ele sobre os tipos de ameaça mais comuns. Hoje o mercado, né, pelo menos, vamos pegar ali o período de pandemia, os ataques cresceram 350%. Por quê? Enquanto a pessoa está dentro de uma empresa trabalhando, a empresa tem uma série de mecanismos de segurança que evitam, muitas vezes, a pessoa acessar um site que não deve. Só que quando ela está no home office, normalmente usando o seu computador em casa, ela não se preocupa se aquele site ele é ou não confiável. E isso está levando a um tipo de ataque que a gente está vendo muito hoje, que é o golpe do boleto falsificado. O que eles têm feito hoje? Eles acessam os e-mails, verificam as empresas que você normalmente paga um boleto, aí eles pegam esse boleto, adulteram ele e te mandam um boleto de novo. A hora que você recebe o boleto e vê o nome de uma empresa que você está acostumado a pagar as contas, por exemplo, a dona Silvia, eu invado o seu e-mail, pego um boleto da CPFL que você sempre paga da sua conta. O boleto está lá. Só que eu vou lá e troco o código de barras para que no momento do pagamento do seu boleto, você está acostumada, eu fui convincente. O seu boleto, o boleto que eu te enviei é de algo que você sempre paga. Só que aí o valor ele é remetido para uma conta de minha posse e não para a CPFL.
é um ataque que está gerando muita dor de cabeça no Brasil todo, isso, tá? Tem pessoas aí pagando boletos de valores elevadíssimos, tá? E tendo muito prejuízo, porque justamente a pessoa lá imagina, tá no meu e-mail, é o nome de uma empresa que eu conheço. E ainda mais, tá falando que tem desconto. Quem que não quer pagar um desconto hoje? Existem muitas técnicas de engenharia social. E, normalmente, uma delas é tentar ser convincente e agradável. E como agradar uma pessoa que vai pagar algo? Dando descontos. E é aí que as pessoas pagam o que não deve. Tá? Quando se trata de riscos, tá? Qual é a ideia de um risco? Né? É a chance, né, a probabilidade de que alguma vulnerabilidade ou fraqueza seja explorada. Como que eu evito isso? Né? Eu tenho que ter um gerenciamento de riscos. Tá? Eu preciso identificar antes os riscos. É o mesmo que a gente está tendo numa pandemia. A gente precisa identificar as pessoas infectadas. Essa identificação não te dá certeza ainda, porque eu preciso analisar se realmente se trata de um risco. Após a conclusão da análise, eu tenho que ter uma ação sobre aquele problema, por exemplo, isolar pessoas, ou fazer ali o lockdown de uma cidade inteira, ou isolar um bar. Então, as ações, elas são necessárias para que o gerenciamento de riscos ocorra. E o principal, que é o que a gente está vendo muito aí, até com os boletins diários de prefeituras, que é o monitoramento. Não adianta eu identificar um possível caso de pessoa infectada, eu preciso monitorar para ver se aquilo vai mudar o quadro, ou seja, se ele vai se curar, ou se ele vai piorar, ou se ele vai vir a falecer. Isso aqui não é só para pandemias, obviamente, para qualquer tipo de controle ou gerenciamento de riscos, esse ciclo aqui ele é importante, tá? Ele é contínuo. Se você falhar em uma dessas etapas dentro de uma empresa, você não consegue ter garantia que o gerenciamento dos riscos em cima das vulnerabilidades eles estejam correndo de maneira correta, tá? E por fim vem o ataque, né? Se existe risco, existe chance. Se existe chance, vai existir uma hora o ataque. E o ataque ele visa explorar vulnerabilidades. Vulnerabilidades elas existem porque todo mundo sabe que nós humanos somos tendenciosos a falhas. Tudo que é criado por nós pode ter falha. Hoje pode ser que não, mas amanhã alguém descobre alguma falha em alguma criação que a gente teve, tá? Então, o ataque já se trata da ação para comprometer a segurança. Então, quando a gente pensa no aspecto de segurança, nós temos aqui alguns elementos que são chamados de pilares, tá? Quando a gente tem a preocupação com a segurança da informação, a gente tem que visar ali mecanismos que controlem a confidencialidade, por exemplo, evitar que uma informação seja acessada por alguém que não deveria, por exemplo, um caso de uma escola, um boletim de um aluno, normalmente quem deve acessar esse boletim é a direção, a coordenação, os professores e o próprio aluno. Então, não se espere que um aluno acesse o boletim de outro. Então, aí é um exemplo de confidencialidade quebrada. Alguém acessar o que não deveria. A integridade seria uma informação ser adulterada propositalmente. Vamos supor que alguém invada o sistema de gerenciamento de notas da escola e algum atacante vai lá e atribui notas vermelhas ou notas baixas ou I para um determinado aluno que é um desafeto dele. O que esse aluno vai fazer no primeiro momento? Ele vai ficar desesperado. Como é que eu estou cheio de notas atribuídas aí, notas vermelhas ou I, sendo que eu fui muito bem? Ou o inverso. O aluno está de recuperação e eu posso ir lá e colocar uma nota alta para ele. Então, não é só o acesso quebrando a confidencialidade que te prejudica. A integridade dos dados também ela é algo importante. Não é somente o acesso, mas eu também tenho que garantir que os dados que estão ali sejam íntegros, ou seja, ninguém altere ele para um valor ou um estado que não deveria. Tá? A disponibilidade. Vamos supor que ocorreu uma catástrofe num determinado ambiente lá, um furacão, uma chuva, um alagamento, e isso destruiu a sede da empresa.
Essa sede destruída, o sistema de informação foi destruído e, consequentemente, a disponibilidade dos dados é perdida, tá? É a mesma coisa, tá? A disponibilidade ela não é só prejudicada com um indivíduo, um hacker, excluindo dados. Existem ameaças humanas, que podem ser especificamente de um hacker, um elemento externo ou interno. Eu posso até ter mesmo casos clássicos, funcionários insatisfeitos ou de péssima índole. Esses funcionários, por terem um determinado privilégio de acesso, eles podem ir lá excluir essas informações. Até teve um caso de uma empresa, no ano retrasado, que eu estava fazendo um trabalho de consultoria, que um funcionário ele foi demitido. Tá? E o que aconteceu? Antes dele sair da empresa, né, algumas horas antes, como ele tinha acesso a algumas pastas, ele acabou apagando as pastas de um funcionário que ele acha que foi o funcionário que estimulou a demissão dele. Eu não sei quem estimulou a demissão, se foi ele mesmo que acabou fazendo alguma coisa errada. Mas, com uma forma de vingança, ele foi lá e excluiu os dados. A empresa tinha cópia disso, tudo bem, mas o fato de ter tornado indisponível esses dados já gerou transtorno, porque a cópia ela demorou 1 hora para ser restaurada de volta os dados. Então, foi 1 hora de indisponibilidade. A gente tem muitos exemplos de que a indisponibilidade ela é mais prejudicial do que a confidencialidade. Às vezes, um sistema ser invadido e as informações serem lidas, talvez não gere tanto prejuízo do que um sistema ter as informações totalmente indisponibilizadas, tá? E, por fim, para fechar aqui, a autenticidade, né? Não adianta eu querer garantir a confidencialidade dos dados, ou seja, garantir que ninguém que não deveria acesse os dados, se eu não tenho como garantir a autenticidade. Hoje a gente realiza a autenticidade de acesso aos nossos e-mails, normalmente usando o e-mail e a senha. Se alguém tiver o seu e-mail e a sua senha, essa é uma das formas do sistema verificar a autenticidade. Ele tenta verificar se você é quem você diz que é, a partir do e-mail e da senha. Por isso que hoje a gente tem mecanismos adicionais de segurança, depois eu vou falar um pouquinho aqui, que é a autenticação de múltiplos fatores, onde eu posso configurar o meu sistema de e-mails, não só para pedir o e-mail e a senha, mas também para ele te enviar um código por SMS para o celular. Então, você só consegue acessar o e-mail se você comprovar pelo seu e-mail e senha e pelo código que foi enviado para o teu smartphone para ganhar acesso. E essa é uma das formas de autenticidade que se verifica para dar ou não acesso a informações confidenciais. E, por fim, aqui do ponto de vista jurídico, não repúdio ou não recusa. Isso também é importante. Significa o que exatamente? Todo sistema de informação, ele precisa aí garantir que você que está enviando uma informação também é quem você diz que é. Por exemplo, se eu tenho acesso ao e-mail de um funcionário de alto escalão e eu estou usando aquele e-mail daquele funcionário, eu posso, de repente, começar a enviar informações falsas, se passando por aquele funcionário do alto escalão, para gerar algum tipo de desconforto dentro da empresa. Por exemplo, eu posso usar o e-mail do presidente de uma empresa e enviar um e-mail dizendo que um determinado funcionário ali que eu não gosto está sendo demitido. Até que a empresa comprove, né, que realmente a demissão não ocorreu, você já gerou um período de desconforto dentro da equipe. Então, todo o sistema de informação, a segurança, ela também tem que garantir que você que está enviando a informação é também quem você diz que é. Então, todos esses mecanismos são importantes para evitar que informações sejam adulteradas. A gente está acostumado com isso. Direto a gente recebe SMS, tá? A gente recebe mensagens de e-mail, a gente recebe algum tipo de mensagem dizendo que você ganhou na Loto, na Mega Sena, que você foi sorteado no programa do Faustão e ganhou um carro. Vários tipos de ataque se baseiam na ideia de que uma informação ela é enviada de uma origem que não é quem ela deveria ser. E a maioria das pessoas caem.
porque é o que a gente tem hoje na realidade nossa, que é as fake news. Muitas pessoas compartilham informações sem verificar se a fonte ela é original. Às vezes você vê uma imagem no WhatsApp, a Globo disse tal informação sobre o estado do Rio de Janeiro. Você nem sabe se realmente a Globo disse aquilo. Então, é importante a gente verificar as origens da informação para a gente não ser induzido a achar que aquela informação ela é real. Tá? Para garantir esses pilares, toda empresa séria ela precisa ter um plano ou uma política de segurança da informação, tá? Essa política, ela tem que ser feita não somente pelos profissionais de TI. Todas as pessoas que fazem parte da empresa, desde o diretor, coordenador, equipe técnica, todos esses membros precisam participar na construção desse documento. Esse documento ele vai dizer aí quais são os métodos e mecanismos que a empresa vai utilizar, por exemplo, para garantir a segurança. Por exemplo, vamos supor que na ETEC criou-se uma política de segurança que ela obriga os funcionários a usarem senhas de mais de 10 caracteres nos seus e-mails. Isso é um procedimento que visa a segurança. Só que esse é um documento. Não tem como você esperar que um documento seja efetivo, porque da mesma forma que a gente tem leis municipais, estaduais e federais, não tem como a gente garantir que essas leis sejam cumpridas da mesma forma numa política de segurança. O que tem que ser feito aqui, normalmente, para garantir que a segurança, o plano está sendo cumprido? A auditoria, verificar se as pessoas estão realmente fazendo o que você pediu na sua política de segurança e forçar através de mecanismos ali dentro do sistema que aqueles usuários não consigam criar senhas com menos de 10 caracteres. Então, a gente normalmente faz com que uma política seja efetiva, primeiro, conscientizando da importância de seguir ela, segundo, auditando, realizando verificações periódicas se aquilo está sendo cumprido, e terceiro, usando ações e mecanismos que forcem aquele tipo de política está sendo seguida, tá? Então, aqui entra no ponto principal, a engenharia social. Normalmente, nós somos induzidos a fazer algo que a gente acha que é benéfico e não é, que é algo que não tem perigo, mas não é. Que pode ter perigo e a gente, às vezes, não entende que é perigoso. O que todo mundo aqui já está habituado. Links recebidos por SMS, não acessem. E-mails, tomem sempre cuidado. Mesmo que o e-mail ele venha a partir de uma pessoa, de uma empresa que você conhece, tomem cuidado, porque muitos golpes, eles não te enviam links de origens desconhecidas. Eles te enviam de origens adulteradas. Qual é a ideia? Ser convincente. Se eu quero te convencer a clicar nesse link, eu vou tentar te enviar um e-mail se passando pelo Banco do Brasil. Você vai ver que o e-mail é do Banco do Brasil, aparentemente. Isso vai te dar aquela sensação de que aquele link pode ser clicado. Como é que eu me protejo disso, né? Na verdade, não dá para você garantir que nós, usuários, sejamos espertos ou atentos o tempo todo. Por isso que é importante que a gente tenha softwares instalados no nosso computador que evitem, mesmo que eu clique nesses links, ele te dê um alerta. Ó, esse link não é confiável, você foi bloqueado. Tá? Dentro de empresas, muitas vezes a gente tem que fazer esse tipo de controle, porque não dá para esperar que o funcionário ou o colaborador ali, ele seja sempre esperto e atento ao que deve e ao que não deve clicar ou acessar, tá? A engenharia social, ela é a forma mais utilizada hoje de ataque, tá? Ela é a mais utilizada porque a manipulação psicológica, ela é eficiente, porque nós, usuários, somos o elo mais fraco de qualquer sistema. Não adianta você investir milhões em sistemas de tecnologia, sendo que seus usuários não são conscientizados e você também não tem mecanismos que sirvam de contenção, porque nem sempre a conscientização funciona. Vai tempo para a conscientização
ganhar resultado. Então, nesse meio tempo, você tem que fazer algo para tentar proteger a empresa dos erros dos próprios funcionários, tá? Aqui, antes de mostrar a parte interessante, que é a parte de demonstração, tá? Existe uma sigla aqui, né, que ela já é muito usada, que é o BYOD, que é o Bring Your Devices, ou seja, traga o seu dispositivo. Quem hoje que trabalha não traz o seu smartphone para a empresa? Quem aqui com o seu smartphone não conecta no Wi-Fi da empresa que você trabalha? Ou quem muitas vezes não traz o seu próprio notebook ou tablet para trabalhar na empresa? Hoje, isso é uma tendência que se tornou uma realidade. E isso já vem desde lá de trás. Isso começou com a própria Intel e depois, em 2009, a Apple, quando ela lançou o iPhone 3GS, foi feito um marketing muito agressivo que visava o quê? Manter as pessoas conectadas e fazer as empresas gastarem menos. Como? A partir do momento que eu não preciso comprar computadores, smartphones corporativos para que os meus funcionários utilizem, ou seja, ele está trazendo o seu próprio computador, o seu próprio smartphone, eu economizo muito, porque eu não estou precisando comprar esses dispositivos. Ele já comprou e está trazendo isso para trabalhar. Então, existe essa redução de investimento. A empresa, ela não tem que se preocupar com gastos muito excessivos de hardware e software, né? Computadores aí, dispositivos e programa, porque você já fez isso para ela. Então, ela te dá aquela ideia agradável. Olha, pode trazer o seu computador, traz ele aí e trabalha com ele. Você vai achar isso ótimo, porque você vai poder levar ele para casa de volta, porque é seu, e continuar trabalhando em casa. E isso traz vantagens, só que isso também traz riscos. Porque a partir do momento que a gente tem smartphones e notebooks que são da nossa propriedade, levando para casa ou para a empresa, isso nos dá velocidade na execução de projeto. Antigamente, a gente tinha que esperar chegar na empresa, abrir um e-mail e ver lá um resultado de um projeto. Hoje não, hoje a gente está no WhatsApp, no smartphone o tempo inteiro. Então a gente está sendo alimentado, recebendo feedback das coisas muito mais rapidamente. Então por isso que os projetos eles avançam mais rápido hoje. Só que existe uma demanda por investimento em segurança e gerenciamento. Não adianta a gente trazer dispositivos forasteiros aos montes para dentro da empresa, visando só não gastar com hardware e software, e se esquecer que esses elementos são arriscados. Por exemplo, qual é a garantia de que um funcionário trouxe um smartphone com antivírus decente? Qual é a garantia de que aquele funcionário tenha um notebook com antivírus bom? Ou ele pelo menos tenha um antivírus? Nós não temos essas garantias. Só vamos ter a hora que a gente começar a realizar o gerenciamento de segurança desses dispositivos, com aquele ciclo de analisar e tomar as ações de acordo com as ameaças. Então, isso é muito preocupante. É muito bacana para o empresário e para o funcionário, né? A gente poder levar para a empresa e trazer para casa os nossos próprios dispositivos, os nossos brinquedinhos. Só que para quem se preocupa com a segurança, não adianta só você pensar na redução de custos. Você também tem que pensar que você vai ter que ter um investimento aqui com segurança. Não tem como escapar disso. E todo esse fenômeno, né, o BYOD, que é basicamente estimular as pessoas trazerem os seus dispositivos para a empresa, isso também estimula o gerenciamento, que nós chamamos de Mobile Device Management, que é o gerenciamento desses dispositivos, tá? Então, é muito bacana a gente pensar num home office seguro para uma empresa. Os meus funcionários estão em casa livre da pandemia, pelo menos na maioria do momento. Ótimo, mas e a segurança? O mais importante é a saúde. Com certeza a saúde é importante, mas do que adianta somente a segurança na saúde, sendo que a empresa recebeu algum tipo de ataque e a hora que os funcionários realmente voltarem para a empresa para trabalhar presencialmente, seus sistemas estiverem todos comprometidos. A segurança, ela é importante em qualquer aspecto, tá?
E a partir do momento que a gente tem o home office, as pessoas trabalhando, existe uma preocupação com aquilo que os seus funcionários, colaboradores estão usando dentro da empresa. Então, a demanda ela é crescente nesse gerenciamento, porque hoje a gente, no mínimo, tem um smartphone, no mínimo, ou um smartphone e um notebook, levando para casa e trazendo para a empresa e vice-versa. Então, a demanda ela é crescente, a gente tem muito mais computadores. Só uma estimativa, na verdade, um dado, desde 2011 se vende muito mais tablets e smartphones do que notebooks e outros computadores. Então, quando vocês pensarem na internet, a internet tem muitos computadores? Sim, só que lembrem-se que boa parte desses computadores são smartphones e tablets. E agora, com essa onda da internet das coisas, nós temos muito mais dispositivos conectados na internet, fazendo com que os computadores, desktops e notebooks sejam a menor fatia hoje do mercado. Só que todos esses elementos que estão crescendo o uso e conectando-se na internet, eles dependem de gerenciamento, tá? E como que eu posso fazer isso? Tem várias possibilidades. Por exemplo, em grandes corporações, o que você pode estar fazendo? Você pode permitir que a pessoa use o celular dela. Só que a empresa ela vai lá e gasta com um software, por exemplo, aqui o da Kaspersky, que hoje é uma das melhores soluções de segurança do mercado, tá? Por exemplo, a linha Kaspersky Endpoint Security Select. Então, qual que é a ideia disso? O funcionário ele vai para casa. O que o departamento de TI teria que fazer? Ele instala o software, o Kaspersky Endpoint, no smartphone e instala no notebook do funcionário. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o departamento de tecnologia ele vai conseguir gerenciar esses dispositivos, não ficar acessando diretamente informações. Só para dar uma ideia, por exemplo, se o funcionário está trabalhando com o notebook dele, você consegue, com essa ferramenta, impedir que ele conecte no notebook dele um pendrive desconhecido. Só pendrives reconhecidos por uma assinatura digital podem ser conectados no notebook do funcionário. Outra coisa, eu posso evitar, com esse software, que o funcionário, por exemplo, ele acesse um site ou baixe um aplicativo malicioso. E além de eu evitar que ele baixe aplicativos ou acesse sites perigosos com o smartphone, eu consigo também ter todo um mecanismo de auditoria. Eu consigo saber até mesmo em quais redes sem fio e quais localizações geográficas o funcionário está indo com o seu smartphone. A ideia aqui não é bisbilhotar aonde o funcionário está. A ideia aqui é saber quais os ambientes que esse funcionário está usando para se conectar e ficar acessando as informações da empresa. O que é muito comum hoje? Com o mundo maluco que a gente vive. As pessoas vão para o shopping, vão lá, quando ia, né? Porque a gente não está indo há um bom tempo, praça de alimentação, cheia de pessoas com notebook. Essas pessoas normalmente estão lendo e-mails ou trabalhando ali, adiantando alguma coisa. Qual é o problema disso? O problema é que ali é uma rede sem fio pública. Se você não tiver mecanismos de segurança muito bons, você corre o risco, inclusive, de ter um notebook ali que está acessando informações de uma empresa, essas informações vazarem naturalmente por alguma pessoa maliciosa, né, que está também conectada na rede sem fio da praça de alimentação. A gente chegou a fazer um trabalho há uns 3 anos atrás para o Novo Shopping, que era basicamente verificar a quantidade de pessoas que simplesmente vão lá e se conectam em rede sem fio que nem conhecem. O que a gente fez lá? A gente levou uma bateria de moto, uma bateria automotiva lá, e ligou um roteador sem fio. Colocou lá o nome de Novo Shopping e deixou esse roteador conectado, né, no notebook. E dentro do notebook a gente tinha um monte de sites falsos. Então, a hora que a pessoa conectava, especificamente nessa rede sem fio, e acessava um desses sites, ela era direcionada para um site falso. A ideia não era roubar senhas. A ideia era gerar uma estatística para mostrar qual é a preocupação que as pessoas têm em relação a sair conectando em qualquer rede sem fio. E, principalmente, quais os tipos de sites que essas pessoas, ou sistemas que essas pessoas ficam acessando
quando estão dentro dessas redes. Existe um grande perigo com isso. Não tem como você garantir que o seu funcionário ele seja atento ou informado o tempo todo sobre isso. Por isso que essas ferramentas aqui, elas te dão um gerenciamento completo do dispositivo. Você consegue até mesmo, por exemplo, empregar políticas que fazem, por exemplo, a dona Silvia é funcionária de uma empresa. Ela tem um notebook e o smartphone dela. Aí o departamento de tecnologia instalou essa ferramenta no notebook e no smartphone dela. Então, com essa ferramenta, é possível bloquear, por exemplo, a conexão do dispositivo dela em algumas redes de alguns locais, especificamente que a empresa não gostaria que ela ficasse usando o celular para acessar sistemas da empresa. Ou, por exemplo, eu posso liberar ela acessar qualquer rede, só que eu consigo verificar o seguinte. Por exemplo, a dona Silvia conectou na rede do Novo Shopping. Eu consigo fazer com que o dispositivo não consiga, mesmo conectado na rede do Novo Shopping, acessar o e-mail institucional. Eu não quero que ela fique acessando o e-mail institucional numa rede insegura ou sistema. Tá? Então, é possível com essas ferramentas você ter o controle, o gerenciamento centralizado de todos esses dispositivos. É custoso? É custoso. É caro? Em média, sim, mas a vantagem que você vai ter para o gerenciamento ela é muito grande, tá? Outra coisa, criptografia. Quem aqui nunca ficou sabendo de alguém que teve o notebook ou o smartphone roubado ou perdido? Isso é muito comum. E qual é o problema? Se eu estou usando um dispositivo para acessar dados por meio da minha casa, alguém invadiu a minha casa e roubou alguns pertences, inclusive o smartphone. Com essas ferramentas aqui, eu consigo garantir que tudo que é gravado no dispositivo, ele é criptografado. Os dados, para serem acessados, precisam de uma chave. Inclusive, esse tipo de solução, ele tem geolocalização. Eu consigo saber, acessar o dispositivo caso ele tenha sido roubado. Então, se o ladrão, a pessoa que praticou o furto aí, por exemplo, ela tiver com o dispositivo conectado, eu consigo acessar o dispositivo remotamente e apagar todas as informações, ou já por desencargo, por melhor prática de segurança, tudo que você está gravando no teu smartphone é criptografado. Tá? Então, se alguém, por exemplo, retirar o cartão de memória do teu aparelho, porque acontece muito isso hoje, a pessoa, às vezes, ela pode estar roubando o smartphone de uma pessoa que ela sabe que trabalha numa grande empresa. Então, às vezes, a ideia não é roubar o dispositivo, e sim acessar os dados dela. Tá? Vou mostrar aqui, pessoal, vou fazer a demonstração rápida, para a gente não estender muito. Qual que é a forma comum hoje que as empresas utilizam para possibilitar que esses usuários aqui, através da internet, acessem sistemas? Uma das formas mais comuns hoje é usando uma tecnologia que a gente chama de Remote Desktop Services, que é da Microsoft. Por exemplo, vou pegar aqui um caso em particular, tá? Aqui eu tenho, tá, um servidor de testes, tá? E esse servidor vai ser acessado. Então, por exemplo, supondo que esse servidor aqui, ó, que está no nosso canto superior esquerdo, ele esteja lá numa empresa. Para que esse servidor existe ali? Para dar acesso ao banco de dados, das informações de uma empresa. Então, por exemplo, aqui eu tenho configurado no meu computador, vamos imaginar que aqui eu estou num regime home office em casa. A partir daí, ó, eu consigo, com esse software, fazer acesso, ó, por exemplo, aqui eu estou na área de trabalho, né, de um servidor, eu consigo, a partir desse servidor, ó, remotamente, né, eu consigo fazer o acesso a todas as aplicações, né, e sistemas que a empresa tem disponível. Então, isso aqui que eu estou mexendo está dentro da empresa. Eu estou remotamente acessando arquivos, informações, usando esse esquema de Remote Desktop Service. Ele é super simples de se configurar em smartphones, em notebooks, enfim. E, basicamente, as empresas, o que elas têm feito hoje no período de pandemia? Como a maioria dos funcionários não precisavam acessar os sistemas de fora da empresa, muitas empresas menores e sem recursos têm feito o quê? Elas têm expostos
esses servidores na internet. Então, por exemplo, aqui um caso perigosíssimo. O que as empresas estão se preocupando? Muitas delas. Eu preciso garantir que os meus funcionários, lá na casa deles, acessem esse servidor pela internet. Até aí, ótimo. Eu resolvi o primeiro problema. Proporcionar o ambiente de home office que deixe esses funcionários acessar esse sistema. Só que o problema é, quem vai tentar acessar esse sistema? Não é só os funcionários, tá? Pode ser qualquer indivíduo atacante, qualquer hacker pode tentar acessar esse servidor e roubar as informações, tá? Então, qual é o problema? O problema é que as empresas estão expondo os seus servidores na internet como meio de facilitar o acesso. Só que isso não é seguro. Por exemplo, ó, vamos pegar esse exemplo aqui desse servidor que eu mostrei aqui do lado. Aqui, ó. Esse servidor está acessível na internet, tá? Então, vamos imaginar que aqui nessa janela eu mostrei, eu, Valdemar, como funcionário, eu fiz acesso ao servidor. Beleza, acessei o servidor, ele exige um usuário e uma senha, tá? Só que aqui eu vou mostrar nessa outra janela, eu como indivíduo, não funcionário, mas como indivíduo atacante. Qual é o problema, né, normalmente, de a gente expor um servidor, um equipamento com um sistema para a internet? É que hackers vão descobrir falhas de segurança e tentar explorar essas vulnerabilidades. Toda ameaça, ela existe graças a uma vulnerabilidade, uma fraqueza. E toda fraqueza, ela é explorada. A fraqueza mais explorada hoje em sistemas de informação, ela é os próprios funcionários. Engenharia social. Eu estou tentando ludibriar essas pessoas. Só que não é só a única ameaça que a gente tem. Existem também ameaças que não exploram vulnerabilidades nos funcionários, mas em sistemas. Aqui eu vou demonstrar, por exemplo, uma... Deixa eu só verificar se estou no local certo. Sim. Aqui eu vou demonstrar, por exemplo, a execução de uma ferramenta que ela vai, a partir da minha máquina, disparar ataques num tipo de falha, de vulnerabilidade nesse servidor. Então, por exemplo, aqui eu estou conectado, bonitinho nesse servidor, estou lá trabalhando, acessando documentos, acessando o sistema da empresa. Só que aqui nessa outra janela, é um outro indivíduo que vai... Opa, faltou aqui, colocar a identificação do servidor. Qual a ideia aqui? Nessa janelinha, eu estou fazendo um ataque real, tá? Esse tipo de ataque, ele funciona em outros tipos de servidores, especificamente com produtos da Microsoft, tá? Então, ele demora alguns minutos, tá? Para fazer um processo, mas aqui eu vou só mostrar no acesso remoto, que eu, como funcionário, estou fazendo, ó, uma coisa interessante. Enquanto o ataque começa a ser feito, vai chegar algum momento que o computador, que o servidor, que é essa janela aqui do lado, ela vai começar a apresentar picos de utilização do processador. O que mostra que esse computador, esse servidor, ele está fazendo alguma atividade. Na verdade, não é ele que está fazendo nada. Quem está fazendo é esse processo de ataque. Vocês não estão vendo nada aqui, mas ele está tentando enviar dados por meio de uma falha de segurança nesse servidor. Detalhe, eu não preciso saber o usuário e nem a senha desse servidor para conseguir atacá-lo. Ele está exposto na internet. Se o ataque der certo, esse servidor aqui vai travar. Essa tela bonitinha aqui, ela vai sumir, tá? Pode demorar mais uns 30 segundos aí. Ah, deu certo, ó. Olha o que aconteceu com o servidor, ó. Ele deu uma tela de erro. A minha janela aqui, ó, travou, eu nem consigo mexer mais. Então, se tivesse aqui 10 funcionários trabalhando, conectados nessa área aqui do servidor remoto, tá? Eles não conseguiriam mais fazer nada, porque o servidor está travado. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deu uma tela de erro e está pedindo para inicializar de novo. Por quê? Porque esse servidor está exposto na internet. O que as empresas estão fazendo na correria hoje? Meu funcionário precisa trabalhar. Vai para casa, leva o seu notebook. Ótimo. Como que ele vai acessar o meu sistema? Aí a equipe de TI vai lá e expõe o servidor na internet. Ótimo, os funcionários vão conseguir acessar o servidor, só que um indivíduo, um atacante, se ele conseguir detectar as vulnerabilidades que esse sistema aqui tem, ele vai conseguir disparar um ataque. Ó, esse ataque, ó, ele impossibilitou
o uso do servidor. Agora eu não consigo mais, tá, conectar no sistema, justamente porque, ó, porque o servidor foi reinicializado. Então imagina que eu não estou só fazendo isso. Vamos imaginar, ó, tentei conectar e já deu um erro. Vamos imaginar que ao invés de eu ficar reiniciando o servidor, desligando o sistema toda hora, eu esteja roubando dados. Se existem falhas que me permitem fazer isso remotamente, ó, eu não preciso saber a senha do servidor, tá? Eu não preciso nem saber. Eu só preciso saber da existência dele, tá? Então, esse é o primeiro tipo de perigo que o home office tem trazido. As empresas, elas têm que se preocupar não só em colocar os seus servidores expostos na internet, elas precisam colocar camadas de segurança, né? Então, essas camadas, elas são muito importantes. Então, por exemplo, esse tipo de ataque, tá? É o que a gente chama de ataque de negação de serviço, ou denial of service, ou negação de um serviço. O que seria isso? Seria, basicamente, eu estou com um servidor aqui exposto, tá? E esse servidor, ele está provendo, ó, por exemplo, o acesso aos meus funcionários. Então, o funcionário aqui, ó, ele está acessando esse sistema, mexendo nas informações, aqui fazendo tudo que ele precisa. Tudo isso aqui, ó, é acessível via internet. Só que o problema é que esse tipo de ataque que eu fiz, a partir do momento que ele é executado, faz com que esse servidor reinicie. Quando o servidor reinicia, ele fica indisponível para os usuários. Imagina se eu fizer isso aqui 1000 vezes durante um dia de expediente. Os usuários vão ter o sistema travado 1000 vezes. Ou seja, eles não vão conseguir trabalhar, ou seja, eu estou negando o acesso a um serviço como esse aqui, que é o Remote Desktop Service da Microsoft, porque esse servidor toda hora está sendo atacado. Então, aí entra as preocupações com a segurança. Deixa eu só concluir aqui a finalização. Esse tipo de ambiente, pessoal, ele é muito usado. Alguns alunos podem até pensar, mas isso aqui é de 2008, é velho, realmente. Mas esse tipo de ataque, ele foi convertido para versões do sistema operacional de 2012, 2016. Tá? Esse tipo de ferramenta que eu estou usando aqui é chamada de Meta-Exploit. A Meta-Exploit ela é uma biblioteca que facilita eu utilizar mecanismos para explorar falhas. Tá? Existem milhares de falhas em vários tipos de sistema, para não falar milhões ao longo da história. Então, hoje, o indivíduo ele não precisa ser um hacker necessariamente, ter um conhecimento em segurança muito elevado para gerar um estrago. Existem muitos tutoriais passo a passo que mostram como ele apertar os botões. Ele não vai entender o lado técnico da coisa, só que ele vai gerar tanto estrago. É o que um professor meu de segurança falava. Se você tem uma arma e ela está na mão de um policial, de um profissional de segurança, ele faz estrago com aquele armamento, mas ele entende muito bem daquele armamento. Esse tipo de ferramenta aqui, ele seria o equivalente a dar uma arma para uma criança. Ela vai gerar estragos, só que ela não entende exatamente como que a arma funciona. Mas isso não importa. Para uma organização, tá, os problemas vão ser reais do mesmo jeito, sendo profissional ou amador. Agora, a outra parte aqui, ó. Como é que eu protejo esses servidores, tá? Esses servidores, eles não podem simplesmente ficar aqui, ó, conectados diretamente na internet. Eu preciso de camadas de segurança. Então, a ideia aqui, por exemplo, aqui eu tenho um modelo, tá, de um firewall, que é um dispositivo, aqui a gente chama de UTM, né, que é um dispositivo de gerenciamento centralizado de ameaças, tá? Esse gerenciamento centralizado e unificado. Quando eu instalo esse tipo de dispositivo numa empresa, eu consigo ter várias camadas de segurança. Então, qual que é a ideia? O usuário não vai acessar o servidor aqui direto. Ele vai passar por um filtro, que é esse equipamento aqui. Esse filtro, firewall, ele oferece um tipo de mecanismo clássico que a gente chama de VPN, que é uma rede privada virtual. Então, qual que é a ideia? Ao invés do usuário chegar e acessar o sistema que está aqui nesses servidores diretamente,
Primeiro ele vai ter que passar por um processo de filtragem aqui no firewall, no filtro, por meio desse tipo de conexão de rede aqui. Então, qual que é a ideia? Além dele precisar saber o usuário e a senha do servidor aqui, que está dentro da empresa, ele precisa de um usuário e uma senha também para acessar esse mecanismo chamado VPN, tá? Qual é a vantagem disso? Isso aqui é uma proteção extra. Ao invés de eu expor esses servidores na internet para serem atacados, como eu fiz ali, aquele ataque não exigiu conhecimento da senha do servidor, do usuário do servidor. Qualquer um que souber daquela vulnerabilidade consegue explorar essa falha, o que é um grande problema, tá? Isso não é fictício, isso é realmente real, tá, pessoal? Porque as pessoas estão tão preocupadas em expor os seus sistemas para os funcionários poderem trabalhar que na correria tudo é feito de qualquer maneira, tá? Então, como que funcionaria isso? Eu vou fazer uma outra demonstração aqui mostrando na prática como que isso funciona, tá? E o que isso traz de vantagem, tá? Primeiro, a VPN é um mecanismo que é uma camada, uma barreira de proteção extra. Ao invés é como se fosse um colete à prova de balas. Ao invés dos hackers ficarem desferindo ataques diretamente a esses servidores, tá? Eles têm que passar por uma barreira. Essa barreira é uma proteção extra, tá? Essa é a boa prática, a recomendação de segurança. E além de ser uma camada adicional, tá? Todas as informações, elas ocorrem de maneira criptografada. Qual é a vantagem disso? A vantagem é, se eu estou numa rede sem fio de um aeroporto, de um shopping, de um café, conectado nesse tipo de mecanismo, não importa se alguém intercepte as informações na rede sem fio. Essas informações elas estão embaralhadas de tal forma que as pessoas mal intencionadas elas vão receber a informação, só que elas não vão entender o significado. Então, essa é a vantagem da criptografia, tá? Esse tipo de recurso, ele te traz não só uma camada de segurança extra, mas ele também criptografa o tráfego, que são os dados enviados e recebidos entre a minha máquina, o meu notebook, e os servidores da empresa. E quem faz esse processo de criptografia, normalmente é o filtro, o firewall. Tá? Esses tipos de mecanismos, eles também oferecem um mecanismo que hoje é muito usado, que a gente chama de MFA, que é o Multi-Factor Authentication, que é a autenticação de múltiplos fatores. A maioria dos alunos, aí eu já conversei, eu sei que eles usam já o MFA há muito tempo. Por exemplo, vá acessar o Facebook. Além de ele pedir o usuário e a senha, ele pede que você digite um código enviado por SMS para o teu celular. Isso garante que, se alguém descobrir o teu usuário e a tua senha da sua conta de rede social, ela não vai conseguir acessar porque ela ainda vai precisar saber o código que é enviado dinamicamente para o smartphone da pessoa. Então, a única forma da sua conta ser invadida é se a pessoa souber o usuário e a senha do teu Facebook, da sua rede social, e também estar com o seu smartphone, estar com o seu smartphone próximo. Né? Eu não vou nem entrar no caso de clonagem aí de número de aparelho, que isso daí também é possível, para tentar você se fazer passar por uma pessoa que tem um número telefônico de uma pessoa que você, na verdade, não é. Tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto. Mas essa camada aqui de autenticação extra, ela também é possível nesse tipo de mecanismo. Tá? A auditoria, isso é muito bom para 2 pontos. Segurança, eu sei que hora que a pessoa entra e sai na rede da empresa. Questões trabalhistas também, eu sei se a pessoa está ou não fazendo hora extra. Esse é um dos problemas que a gente está tendo do home office, principalmente do home office desequilibrado, tá? Que é o home office por conta da pandemia. Muitos funcionários falando, eu estou trabalhando até tarde. Realmente ele está trabalhando até tarde. Mas qual é a garantia que ele está trabalhando? Se a empresa não tem auditoria, quanto tempo ele ficou conectado nos sistemas? Isso é necessário. A auditoria ela é importante para a segurança jurídica, trabalhista, né, no caso, e segurança em relação ao acesso indevido aos dados. Tá? Outra coisa que também é possível com esses tipos de mecanismo, restrição de horário.
eu não quero que os meus funcionários acessem os meus servidores depois das 8 da noite. Eu não quero isso. Só vai ser liberado o acesso das 8 da manhã até as 19h59. E eu não quero que de domingo seja acessado. Então, você consegue colocar restrições nesses acessos, tá? Usando esse tipo de mecanismo. Tá? E outra coisa que é interessantíssima, restrição baseada no que a gente chama de geolocation ou geo-IP location. Significa o quê? Vamos supor que a dona Silvia, vou dar um exemplo aí, roubaram o seu notebook. E o seu notebook ele foi contrabandeado para um outro país. Então, a pessoa ela vai conseguir, por exemplo, com o seu notebook, acessar a rede privada da empresa. Só que se eu tenho um recurso de bloqueio baseado em endereçamento IP, baseado em localizações geográficas, se alguém levou o seu notebook lá para a Argentina, ele pode saber o seu usuário, a sua senha, ter tudo. Ele não vai conseguir conectar lá da Argentina na rede da empresa, porque eu consigo restringir, por exemplo, as conexões só vão funcionar se elas ocorrerem do interior do estado de São Paulo. Se estiver fora do interior, não funciona, tá? Aqui eu vou fazer uma demonstração tanto da auditoria como do acesso seguro, tá? Só para fechar aqui. Isso aqui a gente já descarga. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um sistema, tá? Nós não temos acesso a sistema só por meio de remote desktop, tá? Que é o que eu mostrei aqui. Tá? Eu vou mostrar um sistema, por exemplo, chamado Arius. Ele é um sistema de automação comercial. Por exemplo, isso aqui é de uma empresa, tá? Que é lá de Ribeirão Preto, que é o Varejão Cenourão. E, por exemplo, esse endereço aqui é um endereço que eu usaria para acessar o sistema, o ERP, que é o sistema que ela utiliza para gerenciamento e planejamento empresarial dela. Eu tentei acessar o sistema e não consegui. Por quê? Porque esse sistema não está exposto diretamente na internet. Ninguém consegue acessar ele diretamente. Qual é a forma? Usando um mecanismo que a gente chama de VPN. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma conexão, só que antes dessa conexão VPN ser feita, eu vou abrir aqui um aplicativo que a maioria conhece, obviamente, aí, que é o Telegram, que é o concorrente do WhatsApp. Aí, para vocês verem as possibilidades que esses firewalls dão hoje, tá? A auditoria, ela pode ser feita como, tá? Ela pode ser feita de muitas maneiras. Por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui o caso de um grupo, tá? Vamos lá, deixa eu só pegar aqui e fazer a busca. Deixa eu só abrir o... Peraí que ele está atualizando aqui, deixa eu fechar isso antes. Só um minutinho, pessoal, que é só para finalizar aqui mesmo, senão vocês daqui a pouco me matam aí, que está no próximo do horário de almoço, né? Então... vamos lá. Aqui eu tenho um grupo, tá? No Telegram, poderia ser no WhatsApp também, claro. Tá? Só que esse grupo no Telegram, a empresa, né? O Varejão Cenourão, ele utiliza para auditoria de acessos, tá? Então, qual que é a ideia, tá? Quando eu tenho um firewall, um dispositivo, uma camada de segurança numa empresa, por exemplo, eu consigo receber informações de auditoria de várias formas. Eu posso receber uma mensagem por SMS, um e-mail, uma mensagem num grupo do Telegram, do WhatsApp. Aqui eu vou demonstrar um sistema real, que está funcionando, tá? Eu tento acessar o sistema aqui, esse sistema ele é web, ele não precisa do acesso por remote desktop, ele é só acessível pelo navegador mesmo. Para não expor esse sistema a ataques, a empresa tem uma VPN. Então, qual que é a ideia aqui? A hora que eu me conectar no mecanismo de VPN da empresa, esse grupo aqui vai me mostrar uma informação em tempo real que o usuário, por exemplo, ProRede, se conectou na rede da empresa Cenourão. Então, por exemplo, vou pegar aqui o nome da empresa, Varejão, cadê aqui, Cenourão. Tá? Esse recurso, ele exige um usuário,
uma senha e um certificado digital, que é como se fosse uma identidade digital. Então, são usuário e senha, mais uma chave extra de segurança. São 2 níveis de segurança. Ó. A partir do momento que eu conectei na rede da empresa, ele me mostrou aqui, ó, que foi feita uma conexão na loja 1 da empresa. Ela foi originada com este endereço IP, tá? É que aqui não está mostrando a geolocalização, porque eles desativaram lá. Mas dá para saber de qual cidade aproximadamente é feita a conexão. E qual é o nome do usuário que fez a conexão, tá? A partir do momento que eu fiz essa conexão nessa camada de segurança, aí eu consigo, nesse caso agora, acessar o sistema da empresa, tá? Agora o sistema funciona. Então, se eu vir aqui, por exemplo, e desconectar, em tempo real, tá? O grupo envia aqui uma informação dizendo, ó, desconexão realizada, tá? E se eu tentar recarregar, obviamente, aqui a página, por exemplo, ele vai ficar alguns segundos aí e vai dar uma mensagem de erro que não é possível conectar. Então, nesse caso, além de ter uma camada de segurança extra, essa camada de segurança, ela também te proporciona mecanismos de auditoria. Para a equipe de RH, por exemplo, ele está carregando a página anterior, mas eu não vou conseguir acessar o sistema aqui, tá? Para a equipe de RH, departamento pessoal, essas informações como o horário de entrada e saída e a data é fundamental para questões trabalhistas. Para a equipe especificamente de tecnologia, isso daqui garante a segurança e isso também garante informações de auditoria, tá? A partir do momento que a equipe, de repente, vamos imaginar que esse usuário se conectou de endereços muito distintos ao mesmo tempo, isso é um risco. Pode ser que alguém está sabendo a senha e o usuário, mas vamos imaginar que meu notebook foi roubado, tá? Qual que é o procedimento que teria que ter na política de segurança de informação da empresa? Quando o seu notebook for furtado, roubado, o que seja, comunique o departamento imediatamente, porque aí este usuário ele é bloqueado. A partir do momento que ele é bloqueado, a pessoa não vai conseguir, por exemplo, fazer acesso ao sistema. Então, por exemplo, se eu tentar acessar aqui o sistema, ele vai ficar um tempo aqui indefinido e não vai conseguir fazer o acesso, porque eu já estou desconectado da rede segura aí, tá? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Isso. Então, a auditoria ela é fundamental para... Não adianta ter um... Isso é muito comum nas empresas. Eu tenho falta de segurança. Aí vem uma empresa terceira de consultoria e oferece um produto. Segurança não é produto, é um processo. E o processo, ele depende sempre de auditoria. Sem auditoria não existe controle. Sem controle não existe gerenciamento. Isso é básico, tá? E por fim aqui, pessoal, e-mails corporativos, tá? Eu não vou conseguir demonstrar aqui agora, por conta exatamente do tempo, e eu também não estou conseguindo fazer o acesso. Hoje as pessoas usam muito o Office 365, por exemplo, no Centro Paula Souza, para fazer acesso, né, às suas contas de e-mail. Existe uma solução da Microsoft, que é chamada Exchange Online, que ela possibilita o quê? Por exemplo, ao invés de eu chegar no navegador aqui do meu computador e abrir aqui o Office 365 diretamente, digitar o meu usuário e a minha senha, isso é um risco. Muitas pessoas salvam seu próprio usuário e senha no navegador. Então, se o seu notebook ele é roubado, furtado, por exemplo, quem acessar esse notebook pode ter a sorte de repente, essa senha estar salva no notebook, tá? Da mesma forma, a sua senha pode ser descoberta por algum motivo, alguma técnica. Então, o que a gente pode fazer para reforçar a segurança no acesso ao e-mail? Essas ferramentas, elas possibilitam forçar que eu use uma VPN, ou seja, vamos imaginar, a dona Silvia, para acessar o e-mail dela, ela teria que se conectar na rede segura da ITEC antes, para somente depois o acesso ao e-mail dela estar liberado. Se ela não conectar na rede da ITEC de Santa Rosa, não ia adiantar nada ela digitar o endereço de e-mail e a senha dela. O e-mail não estaria autorizado para ela acessar. Ou seja, o acesso na conta dela só seria possibilitado se ela acessasse a rede da ITEC antes. Ou eu posso também colocar uma restrição baseada em endereço. Por exemplo,
Se a dona Silvia fizer o acesso a partir de determinados endereços IPs, que são os números que cada computador, dispositivo recebe ao acessar a internet, se esse acesso não for feito, tá? A partir de um conjunto de endereços ou região geográfica, o seu e-mail não é acessado, tá? Então, webmails são ferramentas muito utilizadas hoje em ambientes corporativos. Então, existe a possibilidade de eu autorizar ou bloquear o acesso a esses e-mails, mesmo que a pessoa saiba o meu usuário e a minha senha. Existem camadas que eu tenho que considerar, tá? Então, em resumo, para a gente fechar aqui, todo home office ele é prático, ele é interessante para o usuário. Só que a administração de uma empresa, o departamento de tecnologia, os coordenadores de departamento, todos eles precisam ter uma preocupação para formar uma política de segurança. Porque só assim a gente vai ter garantia de que o home office ele realmente vai estar seguro. Não depende só dos funcionários. Depende de todo um trabalho conjunto, tá? É isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, é muita informação, fiquem à vontade, tá? O que foi aqui? O Ian falou, não vi aqui, criaram um software falso que gera um número. Ah, tá. É que pode ser num próximo evento, depois eu mostro aí, existe a possibilidade. Existem muitos softwares hoje que possibilitam isso, tá? Você pode fazer ligações daqui do Brasil ou de qualquer lugar, usando uma conexão com a internet, usando um número estrangeiro. Então, por exemplo, eu posso fazer uma ligação para a diretora usando uma linha telefônica real, fixa, usando a internet. Então, isso daí possibilita um monte de situações, né? Desde golpes ou até mesmo baratear o custo com ligações. Por exemplo, a dona Silvia, eu sei que ela tem não sei quantas aí, filhas, né, que moram nos Estados Unidos, né? Então, você poderia muito bem fazer uma ligação. Claro que hoje o WhatsApp e outros softwares, Skype, já impedem que a gente use isso, mas seria possível, com esse software, a senhora fazer uma ligação via internet e a sua filha receber a ligação de um número dos Estados Unidos e ela achar que a senhora está nos Estados Unidos, inclusive. Tá? A internet, ela conecta tudo hoje. Então, você pode usar para o bem ou para o mal esses recursos. O software que eu tenho aqui, só para responder ao Ian, é o Ian, isso. Escrever aqui no chat, é o Second Line, tá? Ele te dá, ele é pago, mas durante um período ele te permite fazer alguns minutos de ligação e escolher qual número estrangeiro você faz a ligação. Você usa o aplicativo, faz a ligação para qualquer número, e aí a pessoa que receber a chamada vai receber a chamada de um número estrangeiro mesmo, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, a dona Silva quiser fazer já as considerações aí, acrescentar alguma coisa. Eu tô com medo, Valdemar. Isso parece... Parece um filme de suspense que a gente está assistindo. Estou assistindo aquela série Casa de Papel, que ele tem toda uma parafernália lá, que ele fica sabendo de tudo que o acampamento da polícia está fazendo. Eu fiquei com medo, pensei que aquilo era ficção. Tem muita coisa real, né? Ali você vê que em poucos segundos isso pode ser aplicado, tá? Isso pode ser aplicado em muitos tipos de servidores, esses tipos de ataque. Mas uma coisa é certa, o medo, ele é uma reação quando a gente sabe dos riscos, né? Por um lado, é bom o medo ele existir, porque o medo ele te gera uma ação, né? E toda ação ou reação, né? Ela é importante no ciclo de gerenciamento, porque aonde é que as ações vão receber autorização? Da alta gestão da empresa. Então, muitas vezes, o departamento de tecnologia, ele tem que fazer um certo, não vamos dizer drama, mas passar as informações demonstrando na prática o negócio funcionando. Isso aqui não é simulador, tá? Isso realmente
esse tipo de ataque que eu mostrei, ele realmente funciona, só que muitos vão pensar, mas 2008 é um sistema antigo. Não, existem ataques para outras versões. E outra coisa, diferentemente dos smartphones e computadores pessoais, as empresas não atualizam os sistemas operacionais na mesma velocidade que elas fazem com computadores desktop, tá? Porque exige um planejamento, um trabalho muito maior atualizar. Então, por incrível que pareça, a gente tem muitas... Valdemar. Oi, dona Silvia. Pois não? Desculpe ter interrompido, mas eu só quero que você fale sim ou não. Quando foi a passagem do ano 1999 para 2000, falaram assim que corria um risco do sistema bancário, não entendeu o 00. Aquilo foi verdade ou é mentira? Foi verdade, porque qual que era a ideia? Quando você tinha o sistema, a maioria dos sistemas operacionais e também softwares de uso diverso, eles baseavam-se, né, a sua data com os 2 dígitos. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer para verificar se um funcionário está devendo? Vamos imaginar devendo um determinado período. Então, vamos imaginar, ele comprou algo em 1997 e hoje estamos em 1999. Legal. Então, se eu pegar 1999 e subtrair de 97, eu sei que ele deve para a empresa 2 anos. Legal. Só que qual seria a lógica se o ano 2000 fosse representado com 2 dígitos? 00. Então, 00 menos 97 vai dar menos 97. Então, isso prejudicaria as regras de negócio e toda a lógica que essas aplicações tinham. Então, muitas empresas correram, investiram milhões para conter o tal bug ou falha do milênio, que era essa virada que a senhora falou. Gastaram muito dinheiro, às pressas, principalmente instituições bancárias, aí, financeiras, para corrigir e tornar esses sistemas, né, utilizando aí os 4 dígitos. Isso vai acontecer? Vai acontecer de novo quando se a gente tiver, a nossa raça tiver aqui, né, ainda, ou aqui em outro lugar, ou ainda existir, em 9.999. Então, os sistemas vão precisar sempre ir aumentando, né, a quantidade de dígitos. Isso também ocorre para outros sistemas. Pegue os números de telefone celular, telefonia móvel, que adicionou mais um dígito. Por quê? Porque simplesmente hoje a gente tem muito mais no Brasil, só para pegar o nosso contexto, muito mais linhas móvel do que habitantes. Nós temos muito mais números de telefone do que habitantes no Brasil. Então, esse crescimento ele vai exigindo essas mudanças. Se tudo isso não for identificado, analisado e não tomar as ações a tempo, você nunca vai conseguir gerenciar os riscos e ter controle sobre a situação. É por isso que esse ciclo aqui, o que a gente chama de PDCA, esse ciclo ele é fundamental para qualquer gerenciamento de riscos, não só para a segurança da informação. Você pode aplicar isso em qualquer atividade de gerenciamento, tá? Nos bastidores gastou-se muito dinheiro, pode ter certeza absoluta que os bancos e outras instituições ficaram malucos aí com tanto dinheiro gasto, tá? E a gente não percebeu. E eles não tinham previsto isso antes, quando criaram o sistema? Então, o que acontece? A computação é uma ciência muito nova, né? Se a gente for pegar ali desde a evolução dos sistemas operacionais, a computação, podemos dizer que o marco inicial foi nos anos 50 ali, né? Entre 40 e 50 com o ENIAC, que foi o primeiro computador historicamente reconhecido. Então, esse período que a gente teve esse boom tecnológico, ele ocorreu, como a senhora bem sabe, na guerra, a partir do momento que acabou a Segunda Guerra, as duas potências maiores ali, na Guerra Fria, começaram a ter essa disputa de tecnologia. Então, é a partir da Guerra Fria que a gente teve ali, vamos dizer assim, o salto de início da evolução do que a gente chama de ciências, né, da computação. Então,
se a gente for comparar com outras ciências, a tecnologia da informação, ou informática, ou computação, como era chamado, ela é uma ciência muito, muito nova ainda. E foi possível eles detectarem esse problema antes? Foi, só que aquela velha história. Muitas vezes a falha de comunicação entre a equipe de operações, que é quem executa, e a equipe de gestão prejudica o planejamento. Então, é o que acaba acontecendo muito aqui, principalmente no Brasil, né? O brasileiro tem, não todos, claro, mas tem uma mania de deixar tudo para a última hora. Só se deixa para a última hora quando não se pensa ou reflete sobre um problema com antecedência. Só que não adianta a equipe de operações saber do problema e ela não conscientizar ou não receber a atenção da equipe gestora. Porque a hora que eles resolverem tomar atitude, eles talvez não vão conseguir eliminar os riscos. E aí é o que acaba acontecendo. É difícil. A telefonia móvel aprendeu com isso, tá? A hora que eles começaram a identificar o crescimento do número de celulares, eles fizeram uma transição com muito mais calma e planejamento do que muitas empresas fizeram no bug do milênio. Isso que aconteceu, que a senhora falou, em 99 para 2000, serviu de lição para muitas empresas de telefonia. Senão a gente estaria aí hoje não podendo pedir um número novo, porque não teria mais números, tá? Esse é o problema. Tá bom, Valdemar. Obrigada pelas informações, viu? Esse é um assunto muito extenso e que é, assim, muito instigante, né? Eu não entendo nada de informática, mas eu adorei as suas colocações, viu? Cristiane perguntou. Interessantíssimas. Cristiane perguntou. Custos. Então, Cristiane, depende do tamanho do seu ambiente. Como hoje a gente tem cada vez mais sistemas conectados na internet, e hoje a gente vive uma situação de transição, tá? A gente tem... Antigamente, as empresas trabalhavam no que a gente chamava de ambiente on-premise, ou seja, seus sistemas ficam dentro das suas dependências. Hoje a gente tem uma natureza onde empresas, para reduzirem custos e ganhar flexibilidade, estão levando seus sistemas para a nuvem. O Teams, o Office 365, que a gente usa extensivamente, é um caso clássico disso. Só que qual é a tendência hoje? As empresas elas estão caminhando cada vez mais para ambientes híbridos, onde a gente tem parte da estrutura dentro das empresas e parte dentro de data centers de provedores de computação em nuvem. Então, manter a segurança, o custo disso, depende de você avaliar o tamanho da tua infraestrutura, avaliar os riscos iniciais e, a partir daí, começar a propor os mecanismos que realizem a contenção desses problemas. Somente depois disso que a gente vai conseguir ter noção de custo. E a sua segunda pergunta aí, essa é uma área que está... Como que está o mercado? O mercado disso está excelente, tá? Esse mercado está excelente. Só para você ter uma ideia, assim, só pegando o caso da pandemia, só a quantidade de demandas que as empresas estão tendo para implantar essas camadas de acesso seguro, VPN, está fora do comum. Então, o mercado de segurança, ele está em crescimento e ele vai estar cada vez mais em crescimento. Porque antes a gente conseguia manter a segurança até um certo nível, porque o nosso perímetro de segurança era só dentro da empresa. Hoje o perímetro ele se expandiu para a internet. Então, maior é a área, então maior é a preocupação com segurança. Então, o mercado vale a pena, está em alta, tem muitas áreas. Depois a gente pode até fazer uma palestra sobre quais são as possibilidades de profissão para quem trabalha como analista de segurança. Tá? Tem várias possibilidades de profissão só dentro da área de segurança. Tá? Tá em alta mesmo, tá? Acho que seria legal uma palestra desse tipo, uma palestra de direcionamento profissional, porque a partir daí eles poderiam se identificar com algum... por exemplo, na área de segurança, eu trabalho como hacker ético. O que é o hacker ético? É o tal do... White Hat ali. É o cara que analisa vulnerabilidades, realiza o ataque
mas não visando danos, mas para fazer o que a gente chama de POC, é o Proof of Concept, ou seja, a prova de conceito, é demonstrar às vezes para a gestão é mais fácil, ao invés de você mostrar um slide ali cheio de dados, muitas vezes é melhor você fazer a prova de conceito, demonstrar isso e mostrar que realmente se o hacker ético fez aquilo para te demonstrar, um indivíduo de má índole que não está ali para oferecer a consultoria, mas o indivíduo que está ali tentando te prejudicar, ele também pode fazer, tá? É isso aí. Ademais, você não pode falar para os alunos que você é um hacker, que eles vão querer tudo ser também. Não, é estilo de... Eles vão querer tudo no fácil, seu né? caminho. Mas entender, às vezes, o conceito da coisa. O que foi, Ian? Desculpa, seria necessário mais de uma pessoa para tirar uns servidores grandes? Ó, Ian, tudo depende de análise. Se você não conhece, não adianta conhecer tecnologias superficialmente e ferramentas. Você precisa fazer o que a gente chama de levantamento de informações. Então, por exemplo, aquela demonstração que eu fiz, não é simplesmente... muitos indivíduos fazem uso da famosa metralhadora. Eles saem atirando para todo lado. O que der certo é o que a gente chama de script kid, né? O lamer, é o cara que não tem o conhecimento, ele consegue executar, não entende o conceito da coisa, mas ele gera estrago tanto quanto. Só que grandes sistemas depende primeiro. Para você entender como grandes sistemas são organizados, uma das formas é você já ter trabalhado como analista ou arquiteto de soluções nessas empresas. Se você não tem vivência ali dentro desses ambientes, você não tem como saber como é que ele é estruturado do ponto de vista de segurança e qual é a proporção. Portanto, você não consegue fazer um levantamento de como ele é para depois fazer um ataque. É aquela velha história do ladrão. O ladrão esperto, ele não vai pular um muro no primeiro momento, porque ele não sabe se do outro lado tem um crocodilo, um cachorro ou um segurança armado. Ele tem que fazer um levantamento e conhecer os tipos de medidas e contramedidas de segurança. Se ele não fizer isso, não dá para falar se uma pessoa ou mais faz. O que os filmes vendem muito é que normalmente um indivíduo sozinho ele invade um grande ambiente. Normalmente não é o que acontece mais, tá? Esses ataques em sistemas complexos, eles dependem de um esforço em equipe. E esses esforços em equipe, eles são feitos ou por grupos hackers, que são estimulados politicamente para alguma coisa, ou até mesmo por grupos de profissionais de redes de defesa cibernética, que fazem parte de cada país que tem isso. Então, aquela ideia fantasiosa, um indivíduo acessou milhares de servidores com um esquema complexo de segurança, essa não é a realidade, tá? A gente pode pegar a LUSEC e o Anonymous, que são os dois maiores grupos hackers hoje. Esses grupos, eles trabalham em conjunto. Então, cada um age dentro da sua possibilidade. Por exemplo, eu sou um cara magrinho, eu pulo o muro para você. Você é o cara fortão, você vai carregar a geladeira. Então, o trabalho é feito em equipe, quando você pensa em explorar falhas de sistemas altamente protegidos. É assim que funciona. Podemos encerrar aí. Se a senhora quiser fazer mais alguma consideração, fica à vontade. O seu áudio sumiu aqui, acho que eu não estou escutando ele. Seu áudio... Eu adorei a palestra. Você fica devendo outras conversas, tá? A gente pode aproveitar esse tempo de pandemia para a gente marcar outros encontros, né? E eu vou mandar o artigo que eu li sobre a inteligência artificial, tá bom? Depois eu quero os seus comentários. Opa, tudo bem. Muito obrigado, Nascimento, pela oportunidade e obrigado aí a Cris, aí, os demais professores e alunos que participaram aí até agora, tá? Muito obrigado. Eu desejo a todos um bom final de semana, descansem, não precisam fazer tarefa hoje, pelo amor de Deus, nem amanhã. Vão se divertir na medida do possível e fiquem em casa, por favor, se cuidem. E
Um beijo no coração de cada um de vocês. Bom final de semana, pessoal. Você também. Tchau.